a história do fisiculturismo. Não tem como a gente avançar o nosso curso sem falar do começo de tudo, da história, do que antecede as competições, do que antecede a revista, do que antecede as competições. O fisiculturismo é constituído pela construção muscular aliada do treino, dieta, descanso, que são os pilares disso tudo. E já antigamente isso era feito sem muito conhecimento, no empirismo, na tentativa e no erro. Há esquícios que lá para o século XX já existiam grandes homens, caras fortes, mulheres também que se autodenominavam bodybuilders sem nem saber ainda desse termo, porque eles apresentavam no físico dele muscularidade, performance, força, e eles tinham um cuidado especial já naquela época com a dieta, com o que comia, e com o passar do tempo isso foi ficando cada vez mais em evidência, porque passaram a documentar, a registrar e a se tornar fatos. Pessoas naquela época se tornaram referências até hoje, e a gente sabe que a maior de todas elas é o Arnold. Imagine o Arnold com o conhecimento atual, com as máquinas atuais, com os recursos de agora. Então, por isso é tão magnífico a gente pensar na história do fisiculturismo, nos atletas do passado que fizeram tanto com tão pouco. Então, por isso a história do nosso esporte só cativa, só motiva, e quem vai a fundo em busca dela, certamente nunca mais vai se esquecer, porque é apaixonante a história do nosso esporte. A Horsepower Pro é baseada nesse pilar: honrar o passado, respeitar o presente e construir o futuro. Por isso é importante demais a gente sempre estar atrelado ao que tinha no passado, porque a old school, os fundamentos que lá foram aplicados, a gente usa até hoje. Daqui 100, 200, 300 anos, muita coisa vai mudar. Mas certamente os princípios Wader, aqueles treinamentos, os exercícios e até os conceitos de nutrição e performance ainda serão os mesmos. Só que melhorados, porque a ciência ela vem trabalhando em conjunto com a prática para que cada vez fique melhor, otimizado. Mas a gente nunca deve esquecer onde tudo começou. Então, vamos entender um pouquinho sobre a história do nosso esporte e ver alguns relatos importantes para nos dar embasamento e também motivação para o que está a vir aqui no conteúdo do nosso curso. Ao longo da história da musculação, tivemos grandes nomes, pessoas que a gente pode considerar pioneiros, embaixadores, dirigentes, diretores, promotores, atletas, todas pessoas que influenciaram positivamente no crescimento do esporte. Mas existe um nome que foi o cara pioneiro em tudo isso, que até hoje é lembrado. Lembrado em competição, lembrado em um simbólico e mais importante troféu do mundo, que é o Eugene Sandow, que tem o nome de Sandow no troféu do Mr. Olympia em homenagem a ele. Ele foi o cara divisor de águas. Foi graças a ele que a musculação ganhou forma, aquilo que era visto como apenas apresentação de praça, de circo, de demonstração de força, começou a obter notoriedade e respeito graças à forma que ele ia demonstrando e trabalhando, a maneira com que as pessoas viam corpos fortes, corpos definidos, corpos trabalhados e pessoas que desempenhavam força e estética através da alimentação e do treinamento. E isso lá atrás, lá antes do século XX, em 1900 já tínhamos relatos de grandes coisas acontecendo em torno disso, da construção física atrelada ao treinamento e à dieta. Na era pré-1900 já existia muita história de pessoas que obtinham força, hipertrofia e também queima de gordura através da alimentação, do treinamento, e a gente via isso nos relatos históricos, dos romanos, dos gladiadores, na era medieval. As pessoas entendiam que para aqueles guerreiros ficarem daquela forma existia preparo, existia treinamento, claro que muito diferente e nada prático em relação ao que a gente tem hoje. Eram serviços rurais, brutos, de puxar, de remar, serviços braçais, onde eles no dia a dia já praticamente eles estavam obtendo o treinamento e o estímulo necessário. Claro que para o combate, para a guerra, era uma outra história, mas é claro que a força física, o desenvolvimento muscular e o controle do percentual de gordura era obtido através de uma alimentação proteica, saudável e de constantes estímulos diários de exercícios resistidos, de puxar, tracionar, empurrar, coisa que naquela época era o dia a dia deles. Trabalhar na roça, no arado, puxar, empurrar,
Então tudo naquela época girava em torno da força. Não existia muita técnica, não existia muito conhecimento, mas o homem entendia que ele evoluía conforme o trabalho dele era mais pesado, era mais difícil, ele ficava cada vez mais forte. Foi assim ao longo de toda a história. E o importante é a gente lembrar disso, que isso está se perdendo. Cada vez mais a gente vê as profissões tendo menos esforço físico. As pessoas cada vez mais tendo facilidade em comprar comidas industrializadas. Antes o homem caçava, matava, ia procurar lá longe o alimento para trazer para sua casa, para preparar. Então era tudo diferente, tudo era mais difícil. E por isso os homens daquela época tinham muito mais força, muito mais hipertrofia para pessoas comparadas aos tempos atuais, que a comodidade e os tempos modernos foram moldando de forma negativa o aspecto físico de cada um. Cada vez mais vemos pessoas sedentárias, obesas, com fragilidades, problemas posturais, coisas que até um tempo, 30, 40, 50 anos atrás, a gente não via muito. E olha que hoje em dia a gente tem muitos aplicativos, calculadoras de calorias, academia para todo canto, muitas formas de você obter conhecimento, mas ainda assim a população está sofrendo com obesidade, com a falta de exercício e com essa abundância de comida errada que tem por aí. Por isso, é muito importante a gente sempre voltar no passado e lembrar como que o ser humano se alimentava e se exercitava. O Eugênio Sandel teve uma contribuição enorme para o nosso esporte. Ele não só mostrou ao mundo a construção física através de corpos trabalhados, apresentações circenses, apresentações na rua, na praça, como ele também documentou tudo o que ele estava vendo, que ele estava fazendo. Então ele foi um autor de livros, começou a incentivar a produção literária da musculação através de artigos, revistas, livros, e assim o nosso esporte começou a ser movimentado, ser falado. E foi então que, quando surgiu o Mr. Olímpia, ele foi o cara a ser homenageado. O troféu do Mr. Olímpia recebeu o nome de Sandel em homenagem a esse grande pioneiro e embaixador do fisiculturismo. Mas antes do Mr. Olímpia existir, a primeira edição foi em 1965, com Larry Scott sendo campeão. Existiu a Bronze Era, onde a gente viu atletas como Steve Reeves, Charles Atlas, John Grimek, pessoas que naquela época eram consideradas naturais, que desenvolveram muita massa muscular sem ter todo esse suporte que a gente tem hoje e que a gente viu acontecer. Pessoas que levaram um estilo de vida saudável ao longo de muitos anos e obteram um físico que para muitas pessoas hoje é inalcançável por conta da falta de disposição, de orientação, de treinamento adequado, de alimentação adequada. Então percebe que hoje em dia a gente tem tudo, mas muitas pessoas ainda não conseguem chegar no físico que Steve Reeves tinha. Existem atletas hoje em dia que estão na ativa, tomam hormônios, tem coach, tem o melhor dos acompanhamentos, mas não chegam no físico que Steve Reeves lá naquela época tinha. Para você ver a importância da genética, da história, do conhecimento e da disciplina. Esses caras viviam para isso e eles se dedicaram muito por isso. Então, entenda que nem sempre a ciência vai trazer tudo o que você precisa. Precisa muito da prática, precisa muito da mentalidade, precisa muito do dia a dia e da sua vontade de fazer acontecer. E nosso curso, ele vai tentar trazer para você de tudo um pouco, essas experiências que vão somar para a sua vivência. A teoria, a prática e a mentalidade que vai fazer você ser um cara consistente para realizar tudo ao mesmo tempo, todos os dias. É a continuidade desses processos que vai fazer você chegar no seu objetivo. Então é isso, cavalos. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessa aula, saiba que tem muito mais para te mostrar. Então eu quero te convidar para agora aproveitar os próximos minutos para garantir as últimas vagas do nosso curso. Então, saindo daqui, já clica no link, na bio, no Stories, e é onde mais a gente vai disponibilizar para vocês, para que você tenha acesso às últimas vagas do nosso curso. Não perca essa oportunidade. Muito mais está por vir. E eu tenho muito o que te mostrar. Tamo junto e mais uma vez, obrigado. Graças a vocês, estamos fazendo tudo isso aqui por vocês. Tamo junto.